Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Linfotube. Sou Leida Calegari e hoje nós vamos falar um pouco sobre os linfócitos, células que têm um papel importantíssimo na resposta imunológica. Nós vamos falar sobre os linfócitos T, sobre os linfócitos B e também sobre as células NK, ou matadoras naturais. Bom, os linfócitos B e também os linfócitos T são as principais células da imunidade adquirida, sendo as únicas células do corpo que expressam receptores de antígeno que são distribuídos clonalmente, cada qual com uma especificidade distinta para diferentes determinantes antigênicos. Existem no nosso corpo milhões de clones de linfócitos, o que permite ao nosso organismo fazer o reconhecimento e a resposta imunológica contra milhões de diferentes tipos de antígeno. Esse não é o caso das células NK. Nós vamos falar sobre elas um pouco mais tarde. Então, linfócito B e linfócito T, eles estão diretamente relacionados com aquela resposta imunológica que a gente produz em decorrência do reconhecimento específico de um antígeno, que a gente chama de imunidade adquirida ou imunidade adaptativa. Nós já falamos sobre ela anteriormente, né? Sabemos que os linfócitos B e os linfócitos T possuem um enorme e diversificado repertório de receptores de antígeno, atuando com grande especificidade contra esses antígenos. Além disso, nós sabemos que esse enorme repertório de receptores é gerado a partir de um pequeno número de genes que existem na nossa linhagem germinativa. O que ocorre, então, é uma recombinação desses segmentos gênicos durante a maturação dos linfócitos, o que possibilita a geração de grande diversidade de receptores. Para exemplificar, o número total de linfócitos em um adulto saudável é cerca de 5 vezes 10 a 11 células. Desse total, quase 65% está nos órgãos linfóides, como por exemplo, baço, linfonodos, timo, 15% no tecido linfóide associado à mucosa dos tratos respiratório, gastrointestinal, geniturinário, cerca de 10% encontra-se na medula óssea e 2% no sangue circulante. Os linfócitos, eles consistem em distintos subtipos de células que diferem nas suas funções e em seus produtos proteicos, né? Morfologicamente, todos os linfócitos são similares, eles parecem entre si, não sendo possível distingui-los apenas pela visualização ao microscópio. Eles são considerados, são considerados linfócitos, então, os linfócitos B, os linfócitos T e também as células NK, apesar de que estas são bastante diferentes de linfócitos B e T, como nós vamos falar daqui a pouco. Vamos conversar então primeiro sobre linfócitos B. Os linfócitos B são as células produtoras de anticorpos. Como nós vamos falar daqui a pouco, anticorpos são proteínas que podem interagir especificamente com os antígenos, né? Os linfócitos B são, portanto, células envolvidas com a resposta imune humoral. São assim chamados porque nas aves essas células sofrem maturação em um órgão que é chamado de bursa ou bolsa de Fabrícios. Nos mamíferos, os linfócitos B são produzidos na medula óssea, onde eles iniciam seu processo de maturação, o que vai ser concluído apenas lá nos órgãos linfóides secundários, como baço e linfonodos. Então, o nome linfócito B vem de bursa, embora nos mamíferos a maturação inicial ocorra na medula óssea, já que a gente não tem em mamíferos um órgão semelhante à bursa de Fabrícios. E agora em relação ao linfócito T, são células da imunidade adquirida responsáveis pela resposta imune celular. Seus precursores são produzidos na medula óssea, mas migram para o timo para sofrer maturação, transformando-se em linfócitos T maduros. Então, o termo linfócito T vem de timo,
uma vez que é apenas no timo que os linfócitos T sofrem maturação e passam a expressar, a colocar nas suas membranas, né, receptores e proteínas fundamentais para sua atuação. Temos, portanto, no timo a geração de linfócitos T, que a gente chama de CD4 positivos, linfócitos T que expressam na sua membrana uma proteína chamada CD4 positivo, e também linfócitos T CD8 positivos, que são células então que expressam na sua membrana uma proteína chamada de CD8, né? Graças a diferenças, né, morfológicas, essas células elas têm funções bastante diferentes umas das outras. Bom, vamos falar um pouquinho agora em relação às células NK. São também chamadas de células matadoras naturais, assassinas naturais ou natural killers. São agrupadas aqui como linfócitos em virtude de algumas similaridades morfológicas, funcionais e moleculares que as células NK têm com linfócitos T e linfócitos B. Como nós vamos falar daqui a pouco, as células NK agem de modo semelhante aos linfócitos T citotóxicos, aqueles CD8 positivos. Porém, diferente dos linfócitos T citotóxicos, as células NK não apresentam receptores clonalmente distribuídos e os seus receptores também não são de alta especificidade, como acontece com o linfócito T e com o linfócito B. Então, gente, retomando aquela figura que já estudamos sobre hematopoiese, a gente tem falado dessa figura em cada uma das células, né? No interior dos ossos longos e chatos, nós temos a medula óssea vermelha, temos também a amarela, estou chamando a vermelha por causa da função aqui, onde temos as células tronco. Essas células tronco, sob a ação de citocinas específicas, se diferenciam, podendo produzir as células progenitoras linfóides, que vão dar origem aos linfócitos T, que podem se diferenciar em linfócito T, CD4 positivo e CD8 positivo. Essas células progenitoras linfóides podem dar origem também aos linfócitos B, que podem então dar origem aos plasmócitos, sendo ambas células produtoras de anticorpos, e as células progenitoras linfóides podem dar origem também às células NK. Bom, os linfócitos B virgem, que a gente chama também de naive, que saem da medula óssea, e também os linfócitos T virgens, naive, que saem do timo, eles migram para os órgãos linfóides secundários. Os linfócitos T já chegam nos órgãos linfóides secundários maduros, mas os linfócitos B vão terminar ali o seu processo de amadurecimento. Nos órgãos linfóides secundários, tanto linfócitos T quanto linfócitos B poderão ser ativados por antígenos, quando então vão proliferar e se diferenciar, gerando células efetoras e também células de memória. A ativação dos linfócitos segue uma série de etapas sequenciais, começando pela síntese de novas proteínas, como citocinas, como receptores de citocinas e outras proteínas também importantes para o funcionamento da célula. Na sequência, a célula virgem sofre proliferação, processo chamado de expansão clonal, onde uma célula vai dar origem a muitas outras idênticas à primeira. Simultaneamente à expansão clonal, os linfócitos B e os linfócitos T são estimulados a se diferenciar, gerando as células efetoras, cuja função é eliminar antígeno, e também as células de memória, cuja função é mediar respostas rápidas e potentes em eventual reexposição ao antígeno, quando a gente entra em contato novamente com aquele antígeno. Algumas dessas células efetoras e também das células de memória, tanto B quanto T, vão deixar os órgãos linfóides secundários em direção aos tecidos, buscando fazer a eliminação dos patógenos invasores. É importante destacar também que os anticorpos secretados nos órgãos linfóides secundários, eles caem na corrente sanguínea e são transportados até o sítio da infecção, onde vão atuar contra esse antígeno. Bom,
Eu vou tentar aqui resumir isso tudo, né, que foi dito nessa figura que eu preparei para vocês. Então, lá na medula óssea vermelha, no interior dos ossos longos e chatos, né, são produzidos a partir da diferenciação de células-troncos os precursores de linfócito B e também os precursores de linfócitos T. Os linfócitos B iniciam seu processo de maturação ali dentro da medula óssea mesmo. Eu coloquei aqui um receptor no linfócito B só para vocês entenderem que é uma fase inicial desse processo de maturação, mas não é quantitativo, viu, gente? É só para exemplificar aqui, para ficar mais fácil a compreensão. Na verdade, é o tipo de receptor que é expresso, e não a quantidade de receptor expresso, como nós vamos falar depois. Esses linfócitos B, ainda em processo de amadurecimento, né, eles deixam a medula óssea e migram para os órgãos linfóides secundários, como o baço e linfonodo, onde eles concluem o seu processo de amadurecimento. Já os linfócitos T deixam a medula óssea completamente imaturos e migram para o timo, que é um órgão localizado, né, no mediastino anterior à frente do coração. No timo, esses linfócitos T amadurecem. Agora, já maduros, os linfócitos T também migram para os órgãos linfóides secundários. Quando um patógeno entra no nosso corpo, e aqui eu representei o patógeno em amarelo, né? Ele acaba chegando aos órgãos linfóides secundários, ou porque ele caiu na corrente sanguínea, ou porque ele foi capturado por uma célula que o levou até esse órgão. Então, tanto linfócitos B quanto linfócitos T, ambos maduros, localizados no interior dos órgãos linfóides secundários, né, eles podem reconhecer esse patógeno especificamente, caso eles tenham receptores que se encaixem perfeitamente nesses antígenos. Ao reconhecer especificamente o antígeno, o linfócito T pode ser ativado e, por isso, ele pode se diferenciar em linfócito T efetor ou linfócito T de memória. O mesmo pode acontecer com o linfócito B. Ele pode se ativar e diferenciar em linfócito B efetor, linfócito B de memória, ou em plasmócitos, como a gente vai ver daqui a pouco, que são células que atuam como uma espécie de máquina especializada na produção de grande quantidade de anticorpos. Bom, tanto linfócitos B quanto plasmócitos produzem anticorpos, então, algumas dessas células que foram ativadas em resposta ao reconhecimento específico do antígeno, como linfócito B, plasmócito, linfócitos T e também os anticorpos que foram produzidos, acabam caindo na corrente sanguínea e sendo direcionados para o sítio da infecção, onde vão atuar contra esses patógenos. Essas células podem também retornar aos órgãos linfóides secundários por um processo que a gente chama de recirculação linfocitária. Vamos falar um pouquinho agora sobre as características de cada uma das células, né, das populações de linfócitos, sendo elas, então, linfócitos virgens, que a gente chama também de naive, linfócitos efetores e células de memória. Primeiro, então, vamos falar dos naive ou virgens, né? São os linfócitos T e linfócitos B já maduros, que residem nos órgãos linfóides secundários ou na circulação. Eles são ditos imunologicamente inexperientes, né? Por quê? Porque eles nunca encontraram o antígeno correspondente, ou seja, eles nunca encontraram o antígeno com o qual eles conseguissem fazer um reconhecimento específico. Essas células sobrevivem apenas entre 1 a 3 meses após, né, o que elas morrem, caso elas não sejam ativadas pelo reconhecimento específico do antígeno. Então, se elas reconhecerem o antígeno especificamente, elas conseguem escapar da morte. Se elas não fizerem essa interação específica, ela morre aí nesse período de 1 a 3 meses. Os linfócitos virgens e as células de memória são consideradas células em repouso porque elas não estão ativamente em divisão, nem estão desempenhando funções efetoras, né? A sobrevivência dos linfócitos virgens depende de 2 tipos de sinais,
sinais que são gerados por citocinas e também sinais que são gerados pelos receptores antigênicos, né? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre linfócitos efetores. Essas células são geradas a partir de linfócitos virgens que reconheceram antígenos de forma específica, o que levou à sua ativação, proliferação e produção de moléculas que atuarão para a eliminação dos antígenos. Os linfócitos efetores, eles podem ser linfócitos auxiliares, né, linfócitos T auxiliares, linfócitos T citotóxicos e também plasmócitos produtores de anticorpos. Os linfócitos T auxiliares, que geralmente são CD4 positivo, né, que expressam essa proteína CD4 na sua membrana, eles fazem a expressão de moléculas de superfície e secretam citocinas que atuam ativando macrófagos e linfócitos B. Os linfócitos T citotóxicos possuem grânulos citoplasmáticos preenchidos com proteínas, como perforinas e granzimas, que quando são liberados matam as células que esses linfócitos reconheceram, ou seja, geralmente os linfócitos T citotóxicos matam as células que estão infectadas por vírus, as células tumorais. Lembrando que os linfócitos T citotóxicos, eles expressam na sua membrana uma proteína que a gente chama de CD8, por isso que a gente chama de linfócitos T CD8 positivos. Bom, quanto aos linfócitos B efetores, né, muitos são identificáveis como plasmócitos, são células produtoras de anticorpos, que são moléculas proteicas, que reconhecem especificamente antígenos, como a gente já falou, e esses anticorpos, então, podem se ligar a esses antígenos especificamente. Agora, vamos falar um pouquinho em relação às células de memória. São células que podem sobreviver em um estado quiescente por meses ou por anos. Existem células de memória, gente, que sobrevivem por toda a vida, sem a necessidade de estimulação pelo antígeno e provavelmente sobrevivem mesmo após a eliminação do antígeno. São linfócitos T CD4 positivos, CD8 positivos e também linfócitos B, que podem se diferenciar em células de memória, sendo que a sua sobrevivência depende diretamente do estímulo gerado por citocinas. Os linfócitos B de memória, eles expressam certas classes de anticorpos de membrana, como IgG, IgE, IgA, como resultado de uma mudança de isótipo, né, que acontece nessas células durante o processo de amadurecimento. Enquanto que as células B virgens, elas expressam somente IgM e IgD na sua membrana, como nós vamos falar um pouco mais para frente. Além disso, as células de memória geram respostas melhores, mais rápidas, mais específicas que aquelas respostas geradas quando o sistema imunológico identificou o antígeno pela primeira vez. Essas células podem migrar para o sítio da infecção, né, graças a receptores expressos em suas membranas. E aí, 3 coisas importantes que ainda precisam ser ditas em relação às células de memória. Primeiro, que elas são responsáveis, né, pela efetividade do processo de vacinação, uma vez que, ao introduzir a vacina, o corpo gera células de memória contra o antígeno, sendo essas células as responsáveis por essa resposta rápida e efetiva em uma infecção posterior. Segundo, é importante falar também, né, que o número de células de memória contra um antígeno é maior do que o número de células virgens contra ele. Então, isso também auxilia para que a resposta seja mais rápida. E terceiro, que essas células de memória expressam grandes quantidades de proteínas antiapoptóticas, o que garante a sua sobrevivência mesmo na ausência do antígeno. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as células NK, ou matadoras naturais, ou natural killers. Essas células representam uma importante linha de defesa inespecífica, né? Reconhecendo e levando à morte de células infectadas por vírus, bactérias e protozoários, bem como células tumorais. Então, prestem atenção.
não é que as células NK elas atuam sem especificidade. A gente vai ver que existem receptores, mas esses receptores são de baixa especificidade. E a função dessas células NK é matar as nossas células que estão doentes ou que estão infectadas por vírus, bactérias e protozoários, como eu disse, né? Ou porque são células sob estresse, células tumorais, né? Então, essa célula consegue diferenciar uma célula saudável de uma célula infectada ou sob estresse, conseguindo, então, matar aquela que está infectada ou sob estresse e não fazer nada contra a célula que está saudável. Uma vez ativadas, então, essas células NK matam as células infectadas e tumorais e secretam citocinas pró-inflamatórias, ou seja, citocinas que estimulam a inflamação, como é o caso da interleucina 1, interleucina 2 e principalmente, nesse caso da célula NK, uma citocina que a gente chama de interferon gama. Assim, as células NK recrutam neutrófilos, ativam macrófagos, células dendríticas, linfócitos T, linfócitos B. Esse interferon gama, produzido pelas células NK, ativa os macrófagos, aumentando a sua capacidade de morte, né, daqueles antígenos que foram fagocitados. Ou seja, a ação da célula NK acaba aumentando a resposta inflamatória. Veja aqui nessa figura. A célula NK sofre a ação de uma citocina produzida pelo macrófago, que é a interleucina 12, de modo que, em resposta a esse estímulo de interleucina 12, a célula NK produz uma citocina pró-inflamatória, que é o interferon gama. E o interferon gama, então, vai agir sobre o macrófago, estimulando essa célula a eliminar de forma mais eficiente os patógenos que foram fagocitados. Como eu já falei antes, a célula NK são linfócitos distintos, diferentes de linfócitos T e B, né? E não expressam os receptores altamente diversos, como linfócito T e B fazem. Ou seja, célula NK não possui receptor de alta especificidade, como linfócito T e linfócito B possuem. Sua ativação é regulada pelo equilíbrio entre sinais gerados por receptores de ativação e de inibição, ou seja, as células NK elas apresentam receptores de ativação e de inibição, e é o balanço entre os sinais gerados por esses receptores que vai determinar se essa célula vai ser ativada ou não. Eu fiz essa figurinha aqui na tentativa de facilitar a compreensão desse mecanismo da célula NK, que assim, por forma de texto, né, só é um pouco complicado, mas pela figura eu acho que vai ficar fácil para vocês entenderem. Observe aqui, então, a gente pode ver uma célula NK, que eu representei em roxo, né, e uma célula qualquer do nosso organismo, que eu representei aqui na cor meio rosada, sei lá que cor que é essa. Observe que a célula NK está interagindo com essa célula própria do nosso corpo por meio de seus receptores de ativação e também de inibição. O receptor de ativação está interagindo com proteínas expressas na membrana dessa célula própria, rosada, né? Enquanto que o receptor de inibição da célula NK está interagindo com uma molécula de MHC de classe 1 que está expresso na membrana. Se você não lembra, veja os vídeos anteriores que a gente já falou um pouquinho sobre essa proteína MHC de classe 1. A célula NK, então, ela está recebendo os dois sinais. Ela enxerga a célula rosada, enxerga entre aspas, né, gente? Claro. Ela enxerga como uma célula que se encontra saudável. Por quê? Porque existe um equilíbrio entre os sinais de ativação e de inibição. Portanto, como a célula NK enxerga essa célula própria como uma célula saudável, a célula NK não vai ser ativada, deixando essa célula própria, então, e indo para outro local. Agora, observe aqui uma outra situação. Aqui, a gente tem uma situação diferente, né? Onde a célula NK não consegue fazer interação com a célula própria do nosso corpo por meio do seu receptor de ativação, mas interage por meio do seu receptor de inibição. Ou seja,
A célula NK ela está recebendo estímulos inibitórios, mas ela não está recebendo estímulos excitatórios, né, de ativação, de modo que ela não é ativada, não gerando então nenhuma ação contra essa célula. Não há ativação da célula NK. Ela deixa essa célula própria e vai embora então. Aqui a gente já vê uma outra situação. A gente percebe que a célula NK está interagindo com uma célula própria do nosso corpo, que está infectada por vírus, né? Olha para vocês verem. Há o sinal de ativação, mas não há o sinal de inibição, uma vez que é comum que os vírus e também alguns tumores, né, impeçam a expressão do MHC de classe 1 como um mecanismo de escapar do sistema imunológico. A gente vai ver depois que esse MHC de classe 1 é uma proteína importantíssima para resposta do sistema imune adquirido, da resposta imune, né, adquirida. Dessa forma, há um desequilíbrio entre os sinais, fazendo com que a célula NK seja ativada, gerando resposta contra a célula própria, que vai então morrer por apoptose. E aqui nessa última situação, a gente vê que a célula NK está interagindo com uma célula tumoral ou uma célula sob estresse do nosso corpo, né? Observe que essa célula está expressando grande quantidade de proteínas que vão gerar um sinal ativador para a célula NK. Pode até existir um sinal inibitório, mas este é menor do que o sinal de ativação, de modo que há um desequilíbrio entre esses sinais e a célula NK fica então ativada, matando essa célula própria por apoptose. A citotoxicidade mediada por essas células NK ocorre pelo mesmo mecanismo utilizado pelo linfócito T citotóxico, por ação de enzimas, que a gente chama de perforinas e granzimas. Como o próprio nome diz, as perforinas criam poros, né? Perfuram a membrana das células-alvo para que as granzimas possam então penetrar nessas células, desencadeando a morte celular por apoptose pela ativação de enzimas chamadas caspases. Então, por matarem a célula infectada juntamente com o micro-organismo que está dentro dela, as células NK levam à eliminação dos reservatórios da infecção. Eliminam aqueles micro-organismos que estavam escondidinhos lá dentro das nossas células, né? E que não eram alcançados, por exemplo, pelos anticorpos. Tanto células NK quanto linfócitos T citotóxico atuam eliminando os reservatórios da infecção por matarem as células próprias do nosso corpo que estão infectadas, né? Como forma de garantir, então, a eliminação, a morte dos micro-organismos que estão infectando essas células. Lembrem, gente, que a gente já falou lá atrás, nas primeiras videoaulas, né? Que a gente falou de imunidade inata e adquirida. A imunidade inata, ela atua desde o momento em que o micro-organismo entra no nosso corpo. Lembra que as estruturas, né, as células que atuam na imunidade inata estão prontas para atuarem mesmo antes da entrada do micro-organismo, mesmo antes da entrada do antígeno. Enquanto que a imunidade adquirida, ela demora a iniciar sua atuação porque ela somente vai montar uma resposta imunológica a partir do reconhecimento do antígeno, para que essa resposta seja mais efetiva e eficaz, né? Então, a célula NK já está agindo desde o momento que o micro-organismo entra no nosso corpo, enquanto que o linfócito T citotóxico demora a começar a atuar. Mas quando inicia sua atuação, o linfócito T citotóxico tem uma resposta muito mais específica que a célula NK. Entretanto, micro-organismos, né, células infectadas que fugiram, né, do linfócito T citotóxico, que não foram percebidos, elas podem ser eliminadas pela célula NK mesmo durante o tempo em que a imunidade adquirida já está funcionando. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre os linfócitos. Eu deixo aqui a lista de materiais utilizados para o preparo dessa videoaula. Lembrando que esse assunto é muito extenso e eu apresentei aqui apenas aquilo que é importante
para a gente ir construindo juntos as bases para entender melhor o funcionamento do sistema imune. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no Linfotube, deixe seu comentário, clique no like, ative o sininho para receber notificações quando eu fizer novas postagens e recomende para os seus amigos. Siga o FVJM nas redes sociais. Não se esqueça de assistir aos vídeos relativos a cada uma das células do sistema imune aqui no Linfotube. Obrigada e até a próxima videoaula.